do livro de Josué, capítulo de número 24. Aleluias. E o versículo, irmão, de número 15 a seguir, para a glória e a honra do Senhor Jesus. Então, os irmãos, livro de Josué, capítulo de número 24. Você que está em casa, nos assistindo, também pode pegar a sua Bíblia e poder também, nessa noite, meditar essa palavra conosco. Poder, então, abrir o seu coração, permitir que o Espírito Santo te visite, permitir que o Espírito Santo age na sua vida, e nós podemos aprender aqui essa palavra tão gloriosa, tão maravilhosa que Deus tem para nós. Livro de Josué, capítulo de número 24, versículo, irmão, para a nossa meditação, o versículo 15 a seguir. Amém? Versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor para o nosso coração. Vou estar pedindo aí para dar vou esperar os irmãos, então, achar aí para a glória de Deus. Livro de Josué. Josué é o, a gente vai ter Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, Josué. Amém, irmãos? Deixa eu estar tentando aqui dar uma recapitulada aqui, para a misericórdia de Deus, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, para que a gente possa então estar meditando aqui. Aí nós chegamos no livro de Josué. Josué, capítulo 24, versículo 15. Amém? O irmão está fazendo pressão em mim ali, ele foi eu pressionado aqui, o irmãozinho que está lá no som, lá, ele está me olhando, fazendo pressão psicológica nele. E hoje ele está fazendo aniversário, depois daqui nós vamos comer um bolo lá na casa dele hoje, né, irmãos? Hoje tem bolo, né, irmã Terezinha? Hoje tem bolo. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor para o nosso coração, versículo de número 15, capítulo de número 24, para a glória de Deus. Diz assim: se porém vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. E se aos deuses a quem serviram vosso pai, que está além do Eufrade, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então respondeu o povo: nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servirmos a outros deuses. Amém, irmão? Somente até aqui só essa palavra tão gloriosa e maravilhosa para o nosso coração nessa noite. Nós que estamos aqui para poder meditar nessa palavra, poder trazer essa palavra à tona no nosso coração. Nós vamos ver aqui Josué. Esse mês, nós vamos iniciar uma campanha domingo, que vai estar direcionada aos 7 primeiros feitos de Josué. Então a gente vai ver os 7 que ele coloca ali no coração dele, e Deus começa a fazer uma maravilha na vida dele. A Bíblia diz que a gente for ver Josué, a gente vai perceber que ele era o quê? Um soldado de Moisés. Lá no Antigo Testamento, ainda no deserto, saída do Egito, ele foi um dos homens que conseguiu sair do Egito e percorrer todo o deserto por 40 anos e tomar posse da terra prometida. A Bíblia diz que havia só 2 homens que conseguiu esse feito, que foi quem? Josué e Caleb. A gente pode até falar de Moisés, das maravilhas que Deus usou Moisés para fazer, mas nós vamos ver que o temperamento de Moisés não permitiu o quê? Que Moisés tomasse posse da bênção, não permitiu que ele apossasse realmente da terra prometida. Ele chegou perto, mas o temperamento emocional de Moisés não permitiu que ele conseguisse tomar posse da bênção. Mas este homem chamado Josué, ele conseguiu. Olha que coisa mais tremenda para mim e para você, você que está nos assistindo aqui nessa noite. Josué, ele vai e toma posse da bênção, porque ele creu, e ao longo da sua caminhada, ele ficou debaixo da misericórdia de Deus, debaixo da proteção da graça de Deus. E é nisso que nós devemos que entender aqui nessa noite. Então, agora já no finalzinho do livro de Josué, Josué está fazendo uma explanação final. E ele está ali já velho,
e ele entendendo que estava próximo à morte dele, Josué então faz algo muito profundo, ele faz uma pergunta para o povo: a quem vós servirá? A quem vós vai continuar, vai poder estar adorando depois da minha partida? Olha que coisa tremenda, olha que coisa profunda. Josué vai entender o seguinte: olha, agora o povo agora tem que se escolher, o povo agora tem que entender que eles deverão se dobrar diante de Deus, se dobrar diante da graça de Deus. Aquele Josué, que no capítulo 1, nós vemos ele atordoado com a morte de Moisés, agora ele está ali com a maturidade de dizer para o povo: olha, vocês escolhem hoje a quem deverá servir, se é os deuses dos seus pais, da além do Eufrate, ou os deuses dos amoreus, mas eu e a minha casa serviremos a quem? Serviremos a Deus, serviremos o Senhor, nos dobraremos diante do Senhor, nos dobraremos diante da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E é isso que nós precisamos entender aqui, que Josué estava fazendo uma explanação final da sua própria vida, do seu próprio crer. Ele que foi um dos homens que, ao sair do Egito, ele manteve ali o coração na promessa, os olhos na promessa de Deus, porque havia uma promessa sobre a vida de Josué. Quantas vezes nós perdemos o foco da nossa promessa e esquecemos que Deus é capaz de nos abençoar? Então a gente vai ver que Deus, lá no capítulo 1 de Josué, Deus vai colocar o seguinte, vai dizer para Josué: ser forte e corajoso. Queridos, no meio de uma pandemia, precisamos o quê? Precisamos nos posicionar na fé. Presbítero Pedro, no meio de uma pandemia, se a pessoa não tiver fé, ela para de servir a Deus. Se ela não colocar o coração dela em Deus, se ela não dizer: Senhor, eu estou com o meu coração voltado para o Senhor, ela deixa de servir a Deus. Há um propósito nessa pandemia, há um propósito de Satanás nessa pandemia, de o quê? De esfriar o cristão na fé e deixar que ele o quê? Pensa que está servindo a Deus. Mas a Bíblia diz que também no tempo de Josué, irmãos, ele estava enfrentando um velório. Havia a morte ali, porque a Bíblia diz para nós que Moisés, o grande líder, aquele que o povo esperava levar eles até a terra prometida, estava morto, tinha morrido. Josué estava em luto, o coração dele estava triste, não havia certeza para aquele povo, não havia certeza de onde aquele povo chegaria. Mas escuta aqui uma coisa muito profunda, irmão, muito tremenda para o nosso coração. Escuta aqui algo que mexe com a nossa vida. A palavra de Deus diz que o Senhor, irmão Pedrinho, foi até Josué, aleluias. E ele disse para Josué: não temas, ser forte e corajoso, aleluias. Irmã Adriana, nessa pandemia, nessa situação tão adversa que nós estamos vivendo nesses dias, nós temos que ter coragem. A pessoa precisa ser forte para enfrentar determinado desafio, irmã Terezinha. A pessoa tem que ter coragem para se assumir na fé e dizer: Deus vai comigo, aleluias. Porque nós precisamos acreditar e confiar que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. É essa campanha que vamos fazer. Essa campanha a partir de domingo vai relatar sobre isso, que a fé, ela tem que estar dentro do nosso coração acima de tudo. E quando nós falamos da fé, nós vamos lembrar de Sadraque, Misaque e Abdenego, 3 jovens, que no tempo dele também estava proibido de adorar a Deus, de buscar a Deus. Graças a Deus que o nosso país, ainda com muitos governadores, prefeitos, tentam, a todo momento proibir que nós reunimos, que nós buscamos a Deus. A mídia, todo momento bombardeando a nossa mente, acusando a igreja, que a igreja é culpada. A gente percebe que o próprio STF, culpou a igreja, que a igreja é culpada. Enfim, nós estamos vivendo um momento onde que as pessoas julgam que nós somos os culpados da pandemia, que nós transmitimos, que nós, vamos dizer, que nós espalhamos a pandemia, enquanto que a igreja nada disso faz.
Tudo isso é para quê? Bombardear a mente do cristão, fazer o cristão afastar da palavra de Deus e fazer que ele deixe de crer. Mas aí nós temos que ser fortes, nós temos que levantar, nós temos que erguer a nossa mão e dizer: Deus está conosco, Deus vai agir, Deus vai trabalhar. A nossa vida está em Deus. Um dia nós acordarmos aqui amanhã, se nós acordar amanhã, amém, se não, nós estaremos com o Senhor, a glória a Deus. A nossa vida está escondida em Deus, irmãos. E nessa pandemia precisamos buscar a coragem de dizer: eu creio em Cristo, eu sei que o Senhor é com a minha vida. Às vezes nós temos coragem para tanta coisa, mas às vezes não temos coragem de usar a nossa fé. E é aí que nós precisamos entender isso. Nós precisamos o que, irmãos? No meio dessa pandemia, onde nós estamos vendo coisas terríveis, nós vemos pessoas, conhecidas partindo rápido, nós vemos amigos partindo rápido, familiares partindo rápido, mas acima de tudo, nós precisamos ter coragem de levantar e dizer: eu sirvo ao Senhor, o Senhor está comigo. Ele está dizendo assim, ser forte e corajoso, aleluias. Para vencer temos que ter coragem, para vencer temos que ser forte. Às vezes não é nós ficar com medo, mas temos que ter força de dizer: eu creio. A Bíblia diz que Gedeão, quando ele estava ali achando que ele não tinha força nenhuma, a palavra de Deus diz que Deus falou para ele: vá na tua força, aleluias. Gedeão poderia ter ficado em casa, poderia ficar temer as nações, aquela nação tão numerosa, que estava ali diante deles, escravizando-os, oprimindo, sufocando eles. Mas o Senhor olhou para Gedeão e disse para Gedeão: vá na tua força, aleluias. E às vezes é isso que Deus quer que eu e você sejamos fortes, sejamos corajosos, erguemos a bandeira do Senhor para a vitória. Só assim vamos vencer. Um evento também tremendo que vai ser retratado nessa campanha é o fio de escarlata de Raabe. Queridos, sabe o que me chamou muita atenção ao meditar esses dias sobre o livro de Josué? É de que uma mulher prostituta, que aos olhos daquela sociedade era uma mulher simplesmente que não tinha valor nenhum, mas aquela mulher percebeu que Deus é poderoso, que Deus é forte, aleluias, que quando Deus quer uma coisa, ninguém detém Ele. Aquela mulher entendeu isso, irmã Adriana, aquela mulher compreendeu, falou: peraí, esse Deus de Moisés, esse Deus de Josué, Ele vem derrotando todos os reis da além do Jordão, ninguém consegue parar à frente dele, nações estão sendo destruídas, porque ele, onde ele passa, ele faz o que ele quer. Esse Deus é poderoso. O que ela fez, meu irmão? Ela entregou ao Senhor, ela percebeu isso, irmã, ela entendeu isso. E veja algo muito tremendo, muito glorioso, que Deus vai usar uma prostituta para proteger e para ajudar os homens de Deus. Isso aí, às vezes, quando a gente para meditar, Deus nos chama uma responsabilidade muito grande, que às vezes nós estamos achando que o que eu vou fazer para a obra de Deus, como eu vou fazer para a obra de Deus. A obra de Deus não pode ser esquecida, aleluias. O projeto de Deus não pode ser esquecido hora alguma. Olha que Deus usou uma prostituta, e olha que coisa mais tremenda, a Bíblia diz para nós que daquela cidade, irmão Pedrinho, a única família que pôde sobreviver foi a família dessa mulher, pelo ato dela ter ajudado aqueles homens de Deus, ela ter ajudado o plano de Deus se concretizar na vida daqueles homens. Está vendo coisa mais tremenda quando a gente aprende isso? Que às vezes a pessoa fala assim: mas eu estou ajudando a igreja, não estou vendo retorno nenhum para a minha vida, eu estou fazendo isso, mas você viu, entendeu que agora, meu irmão, aquela mulher, ela faz algo para ajudar a obra de Deus. Aqueles homens iam ser mortos, mas ela protegeu, guardou, dispensou eles em paz. E a Bíblia diz para nós que a única família que foi salva ali
foi a de Raabe. A Bíblia diz que ela coloca ali um fio de escarlate quando houve a invasão. A palavra de Deus diz que Josué deixou bem claro, quando chegarem na porta da casa de Raabe e ver ali o fio de escarlate, vocês não entrarão, não destruirão ela, não matarão a família dela. E eu quero dizer para você que nessa noite, que o sangue de Jesus, aquele fio representava o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, que hoje nos protege e nos guarda e afirma que nós iremos morar com o Senhor no céu. Então nós precisamos ter isso no nosso coração, nós precisamos ter isso na nossa mente, nós precisamos fazer isso com as nossas almas, com a nossa alma, ela anseia, deseja estar sobre o sangue do Senhor Jesus, aleluias. Protegido e guardado pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Então, irmão Pedrinho, é maravilha isso aqui, irmão Pedrinho, é glorioso isso aqui, irmão Pedrinho. E nós vamos aprender também, irmãos, nessa campanha, sobre Josué, irmão, a grande travessia, irmão Pedrinho, do Rio Jordão. Sabe o que Deus quer que eu e você entendamos, irmão Pedro, irmã Caroline? Que não há, irmã Terezinha, obstáculo que devemos ficar olhando para eles, achando que é impossível atravessá-lo. O Jordão, além, irmão Pedrinho, naquele dia ser um obstáculo para eles, também era o quê? Era cheia. Ele estava transbordando. Quem já viu uma enchente aqui? Os irmãos aqui mais assim já viram uma enchente, sim ou não, irmãos? Aqui ainda mais é atípico nosso aqui de ver o rio transbordar de vez em quando, né? Graças a Deus tem bem tempo que não transborda, mas de vez em quando ele transborda aí, impede, uma vez ele transbordou, impediu a pessoa de ir para o centro, sim ou não? O pessoal do Bandeirante que ficou ilhado, Pedesca que foi ilhado, enfim. Nós podemos perceber que a enchente ali também estava ali no Rio Jordão. Havia um obstáculo, além do rio, havia também uma cheia. O rio estava cheio demais, não teria como passar. Mas eu quero dizer para você, que nessa campanha que vai acontecer, Deus vai fazer que o teu obstáculo se afaste e você atravessa no meio dele para receber a tua bênção, para receber a tua vitória, porque Deus é capaz de fazer tal coisa, aleluias. Deus é capaz de fazer tal coisa na tua vida. Abriu o Jordão, fez que as águas parassem para o lado de cima. E um detalhe, meu irmão, algo milagroso, a Bíblia diz que as águas pararam para o lado de cima, mas a água que estava para o lado de baixo continuou correndo normalmente, para que o ser vivente que dependia daquelas águas ali não morresse. Olha que coisa mais tremenda, mais gloriosa, aleluias. E o povo de Deus atravessou o que? De pé enxuto ali no meio do Jordão, aleluias. Deus vai fazer você atravessar também, diante do seu problema, da dificuldade, vai fazer você atravessar com os pés enxutos, até você tomar posse da tua bênção, da tua vitória, da tua bênção, aleluias. E nós podemos perceber que essa travessia foi gloriosa. E no meio dessa travessia, eles tiram ali 12 pedras, que simbolizam as tribos de Israel. E também faz menção aos apóstolos também. E também faz menção à cidade celestial, cujo vai ser lá no céu, irmão. Nós estaremos fazendo parte lá, caminhando no meio daquela tribo. E a Bíblia diz para nós que ali ele faz o quê? Ele faz um altar e adora a Deus. Precisamos adorar o nosso Deus. Nós também vamos ver também, irmãos, nesse grande evento dessa campanha que vamos iniciar domingo, a visita do príncipe do exército do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque a luta, irmão Pedrinho, que você pode estar derramando lágrimas. A peleja, irmã Adriana, você não está vendo a saída. A peleja, irmã Lindaura, que você acha que terminou, que você não vai aguentar. Mas eu digo para você uma coisa, o próprio Deus desce para lutar em seu favor, aleluia. O próprio Senhor vai caminhar e vai dizer, eu estou aqui para lutar contigo. A Bíblia diz que quando Josué estava olhando para a cidade, quando ele estava olhando para os muros, quando Josué estava dizendo, é difícil, a Bíblia diz que o Senhor ali, o príncipe do Senhor dos céus,
do exército de Deus apareceu, desembainhou a espada. E Josué olha para ele e pergunta: é um de nós ou é dos nossos inimigos? Ele disse: olha, eu sou o príncipe do exército do Senhor, eu vim lutar por vocês, eu estou aqui para lutar junto com vocês. Deus está junto contigo nessa luta, Deus está junto contigo nessa guerra. Você não está sozinho, você não está sozinho, aleluias. Deus está contigo, aleluias. O Senhor está pelejando em seu favor. Você verá a vitória, você verá a bênção, você verá a glória de Deus na sua vida. Então há uma coisa tremenda para você meditar nessa noite. Nós vamos estar relatando isso nessa campanha. Uma outra coisa profunda, irmão, que Deus usa coisas simples para fazer você conquistar coisas grandes. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu tenho que formar para tal coisa, eu tenho que ganhar tanto dinheiro para me fazer tal coisa? Meu irmão, nada disso precisa para Deus agir na tua vida. A Bíblia diz que, irmão Pedrinho, chifre de carneiro foi o que Deus usou para derrubar aquelas muralhas. Aleluias. A Bíblia diz que quando o sacerdote tocou a 7ª vez e o povo gritou, aquela muralha veio ao chão, aleluias. Sabe o que é isso? É nas coisas simples. Talvez aquele ali no seu local, sua empresa, talvez todo mundo olha, aquela empresa é pequenininha, mas creia, Deus é fiel para levantar ela. Os seus sonhos não acabou, os seus sonhos não terminou. Deus é capaz de usar coisas pequenas para fazer com que o teu sonho venha à tona e se realiza. Deus é capaz disso, meu querido. É coisa simples. Às vezes nós estamos imaginando coisas estrondosas que tem que ser assim, tem que ser... Não! Tem que deixar Deus fazer, agir na sua vida. E Deus quer usar coisas simples. Talvez se Josué estivesse esperando uma bola de fogo cair do céu, se talvez Josué estivesse esperando um canhão, uma arma sofisticada ser apresentada para ele ali, para destruir aquelas muralhas, talvez ele teria sido derrotado. Mas quando ele escutou a voz de Deus, e Deus falou para ele: manda o sacerdote tocar as buzinas. Manda o sacerdote tocar as buzinas. Sabe o que é isso, meu irmão? Porque às vezes Deus está te plantando no seu coração coisas simples, e você está dizendo: mas isso não vai dar certo, isso não vai valer a pena. Às vezes tem que ter o entendimento de saber: Deus está falando comigo, aleluias. É nas coisas simples que Deus nos torna grandes e nos entrega coisas grandes nas nossas mãos. Amém, irmãos? Aleluias. Nós vamos ver também que há momentos na nossa vida que Deus é capaz de intervir até no tempo, até nas estações. A Bíblia diz para nós que quando Josué estava necessitado e a noite estava chegando, e Josué sabia muito bem, meu irmão, que os inimigos que ele estava enfrentando ali daria a eles nenhuma condição à noite, porque à noite eles conseguiriam derrotar Josué. A Bíblia diz que uma coisa é certa, irmão, que eles oraram e o sol parou, irmão Pedrinho, aleluias. Sabe o que é isso, meu irmão? Se os seus inimigos acham que vai te vencer, ainda que falta 1 minuto para você ser derrotado, Deus vai fazer o tempo parar até que você o vença, até que a vitória esteja nas tuas mãos, até que você tome posse da tua bênção, aleluias. Deus é capaz de fazer isso. Deus é capaz de parar até as estações, parar o tempo para dizer: enquanto meu filho não for abençoado, enquanto meu filho não tomar posse da bênção dele, eu não vou permitir que o tempo continue. Olha que coisa tremenda, olha que coisa profunda, meu irmão. Deus poderia ter matado aquele povo tudo, mas não, Deus deixou que Josué lutasse. Eu quero dizer para você, ainda não terminou a tua luta ainda, continua lutando, mas Deus vai parar o tempo para você vencer o teu inimigo. Deus vai te dar a vitória, aleluia. Deus vai te dar a vitória, aleluias. Saiba disso, irmãos, saiba disso. Deus vai te dar a vitória, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. E nós vamos ver também nessa campanha, meu irmão, Caleb, que recebe uma promessa
Ele tinha 40 anos, irmão. Grava no seu coração, grava bem aí. Ele tinha 40 anos. E ele recebe a promessa de que ele herdaria uma terra. E a família dele tomaria posse dessa terra. Ele tinha 40 anos. E a Bíblia diz que com 85 anos, passou-se 45 anos, nós vamos ver que ele vai olhar para José e vai dizer: eu estou com o mesmo vigor quando eu recebi a promessa. Sabe o que nos chama a atenção, irmão? Que às vezes nós precisamos ter o mesmo vigor quando recebemos a promessa. O que acontece é que às vezes nós desanimamos no meio do caminho, que às vezes nós desistimos no meio do caminho, que às vezes nós esquecemos de quem prometeu para a nossa vitória. Então nós precisamos ter esse entendimento, colocar isso no nosso coração e propor para a nossa alma: Deus vai me dar a vitória, e ficar na nossa posição firme para ser abençoado, para alcançar a bênção. Deus não te trouxe até aqui para ser derrotado, te trouxe para você ser vitorioso. Grava isso no seu coração. Te trouxe para você tomar posse da bênção. E nós podemos entender que Josué faz no final do livro, ele está dizendo: escolhe hoje a quem você vai servir. Escolhe hoje a quem vai prosseguir a sua vida, a quem você vai continuar servindo, se é Deus ou não é Deus. Então é um chamado para mim e para você. E nós precisamos tomar posse disso e usar a nossa fé. Usa a sua fé nessa noite. E toma posse da tua bênção. E toma posse. Lembre desses eventos. Tem muito mais outros eventos. Mas esses eventos nós escolhemos para estar lutando nessa campanha em seu favor. Domingo, às 19h30, nós vamos estar lutando aqui na igreja. Nós vamos estar aqui, homens e mulheres de Deus, vai estar pregando a palavra de Deus aqui na igreja. Vai estar anunciando o reino de Deus aqui. Vai estar falando da glória de Deus, vai estar falando do poder de Deus. E Deus vai estar te abençoando. E Deus vai estar fazendo um milagre na sua vida. E Deus vai estar abrindo a porta do céu em seu favor. E Deus vai estar destruindo as obras do diabo. O diabo pode ter planejado, irmão, em deter você, parar você. O diabo pode ter planejado em achar que vai acabar com os seus sonhos, mas Deus vai restituir os seus sonhos. Os seus sonhos não acabou. Deus é Deus para agir na tua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos colocar de pé nessa noite. Você que trouxe seu dízimo, você que trouxe sua oferta, você pode abençoar a obra de